Oi, gente, estamos muito felizes porque nós estamos aqui no nosso primeiro programa, Caixinha de Perguntas com o pastor Fernando Bocchio, para responder as perguntas que vocês nos enviaram dentro do tema Desafios do Dia a Dia. Estamos muito felizes com a interação de vocês, muito obrigada por todas as perguntas. Foi muito legal lê-las e selecioná-las aqui para o nosso dia, para onde a gente vai responder cada uma delas. Eu sou a Gabi e eu estou aqui com a Sandy para acompanhar o pastor Fernando Bocchio nessa grande missão. Não é mesmo, Sandy? É isso aí, Gabi. Nós estamos muito animados aqui com o pastor Fernando para estar respondendo a dúvida de vocês. Como você disse, a gente teve uma boa interação, vocês enviaram bastante perguntas para a gente. Nós selecionamos algumas. Pode ser que a sua pergunta não foi selecionada, mas fique atento, porque a sua dúvida pode ser sanada na pergunta de uma outra pessoa. E se a sua pergunta não foi selecionada dessa vez, fique atento que a gente vai ter mais programas, não é não, Gabi? Isso mesmo, teremos outros temas. Como eu disse, esse tema foi Desafios do Dia a Dia, mas teremos outros temas onde você pode enviar perguntas sobre outras áreas. Então continue nos acompanhando. Olha, eu queria agradecer imensamente, porque muitas pessoas nos escreveram, de diversos lugares, da África, aqui do Brasil, em várias regiões do Brasil, e para nós foi uma surpresa muito agradável. Nós temos a caixinha, das perguntas, caixinha que você fez as perguntas, e para mim vai ser uma caixinha de surpresa, que nós vamos estar tentando responder a pergunta de vocês através da palavra de Deus. Então, para nós é um motivo de muita gratidão a sua participação, esse envolvimento nosso aqui nessa relação, nessa interação de comunicação. Uma das perguntas que eu fiquei sabendo que veio, que é muito importante, é sobre um assunto sério para nós aqui, se o Palmeiras vai ser campeão esse ano, Bom, eu vou tentar localizar alguma coisa aqui na Bíblia para ver se a gente tem uma resposta. Mas, falando sério agora, muitas perguntas interessantes, próprias e que vai nos ajudar bastante a realmente a ter uma vida melhor, uma vida abençoada. Então vamos lá. Mas antes, pastor, da gente começar aqui a abrir a nossa caixinha, acho que eu vou sugerir uma resposta aí para a primeira pergunta do Palmeiras. Maravilha, gente. Vamos lá então. Biblicamente, hein, pastor? Vamos lá. Lucas 1:37 nos diz... relembrando para você, qual foi a pergunta, pastor? Se o Palmeiras vai ser campeão esse ano. Essa foi a pergunta do ouvinte, importante, entendeu? Vamos lá, importante. Vou responder para você, ouvinte, antes do pastor começar. Lucas 1:37 nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos lá então, vamos começar aqui, pegar a primeira pergunta aqui, para o nosso pastor responder. Essa pergunta, pastor, é do Luiz Carlos. Ele nos diz assim: graça e paz, amado pastor. Diante da agitação do dia a dia, um grande desafio é separar momentos para a oração pessoal com Deus. O Senhor tem dicas para superar esses obstáculos? Deus o abençoe. Puxa, que pergunta importante, Luiz Carlos. Acho que uma pergunta essencial que todos nós deveríamos fazer, Procurar compreender como que é que nós podemos viver nessa vida agitada. Eu tenho aprendido uma lição por muitos anos, e o livro de Provérbios tem sido base para essa disciplina que eu preciso ter na minha vida. Quando eu me encontro com pastores, empresários, pessoas com essa mesma preocupação sua, eu sempre os levo a estudar o livro de Provérbios, porque ele foi escrito para esse propósito, nos ajudar a viver o dia a dia, viver a cada momento em situações e circunstâncias difíceis da nossa vida. Ele foi escrito por um homem sábio, Salomão, sem sombra de dúvida, foi sábio na sua época, é sábio até os dias de hoje. E outra, está na palavra de Deus. Então nós entendemos que essa sabedoria foi dada por Deus a Salomão e ele compartilha conosco através do livro de Provérbios. E a resposta à tua pergunta, Luiz Carlos, vai ser já iniciando o livro de Provérbios, já a partir do livro de Provérbios. Então, quero convidar não só você, Luiz Carlos, mas também os outros ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, a ir para o livro de Provérbios, capítulo 1. Logo no início, nós já temos toda essa ideia principal, aquilo que se apresenta para nós como solução a essa pergunta que você nos fez. Então, você pode ir junto comigo, Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1.
onde ele começa da seguinte forma, né? Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria, disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo. Parece que aqui já contempla toda uma resposta que eu e você precisamos para a nossa vida, né? Veja que a finalidade que Salomão coloca aqui, que esse livro de sabedoria nos traz, é nos ensinar a sabedoria, nos ensinar a saber viver, a saber como viver nessas circunstâncias tão difíceis, né, que todos nós vivemos e que nós precisamos saber como nós vamos reagir. E esse livro começa nos dizendo que a finalidade dele é realmente proporcionar essa sabedoria e nos ajudar em uma outra coisa muito difícil, que é disciplina pessoal. Essa é uma luta para mim, sempre foi uma luta, não sei se para vocês duas, né? Mas assim, para mim, disciplina sempre foi algo muito desafiador. Mas estudando Provérbios, isso me ajudou muito a criar uma disciplina pessoal, com a palavra de Deus, com a oração, e saber ter instruções certas para as circunstâncias em que a vida nos apresenta. Então eu vi que vale a pena ter uma disciplina, vale a pena você se educar, né, a responder propriamente a tudo isso. Então, disciplina as pessoas, ajudá-las a compreender as instruções dos sábios, né? Há tanto conhecimento da palavra de Deus, tanto conhecimento que estão à nossa disposição, e quando você estuda o livro de Provérbios, você começa a compreender, então é assim, puxa, eu tenho que fazer dessa maneira, eu tenho que fazer daquela maneira. Então, o que nós entendemos de sabedoria não é você adivinhar o que fazer, ou o que eu vou fazer, não. Já tem uma resposta, já tem uma direção para nós, né? Nós temos que ir buscar e ver que ela vai nos fazer compreender e nos dar essa instrução. E ele continua colocando que a finalidade é ensinar essa disciplina para que a gente possa ser bem-sucedido, né? Qual a razão da vida, né? A razão da vida é nós sermos bem-sucedidos. Bem-sucedido não é só uma pessoa próspera, rica. Bem-sucedido aqui é que ela faz tudo muito bem. Ela alcança os objetivos, os alvos, os desejos dela, né? Ela consegue agradar a Deus, ela consegue ser feliz na sua família, no seu dia a dia. Então, quando você começa a estudar Provérbios, começa a se disciplinar a ter uma vida de oração, de leitura da palavra, e Provérbios principalmente, que tem essa finalidade de nos fazer ser sábios e começarmos a ter uma vida disciplinada, ser bem-sucedido vai ser um resultado. O fruto é um resultado dessa vida de disciplina, de oração, de meditação na palavra, né? E o gostoso é que ele continua, e ajudá-las a fazer o que é certo, né? É isso que nós queremos, né? A gente quer acertar na vida, a gente quer realmente ter tudo isso. Então, a nossa resposta para você, Luiz Carlos, assim, vamos começar juntos essa jornada para compreender Provérbios, entender que a sabedoria está à nossa disposição, está na palavra de Deus, e quando eu começo a estudá-la, isso começa a criar em mim uma disciplina que vai me ajudar realmente a ser bem-sucedido e alcançar os resultados. Legal, pastor. Pastor, e como que o Luiz Carlos, não somente o Luiz Carlos, mas todos nós podemos criar uma disciplina para ler Provérbios? Olha, eu aprendi um segredo muito importante, um segredo sábio, na verdade. É interessante que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, a nossa dica e uma disciplina que eu criei na minha vida é ler um capítulo por dia, só um capítulo, né? Então, hoje é dia 1º, eu vou ler Provérbios primeiro. Amanhã ou depois amanhã, dia 3, 4, 5, eu li aquele Provérbios daquele dia e medito naquele Provérbios durante o dia todo. Tento tirar assim, o que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer, como deve ser o meu comportamento para aquele dia. E às vezes Deus usa aquela passagem para nos ensinar o porquê eu errei, porque eu fiz errado, para que não venha errar de novo. Ou, às vezes eu estou vivendo um momento e aquele versículo, aquela passagem me ajuda, me dá instrução para eu viver aquele momento. Às vezes não é nenhuma coisa nem do passado, nem do presente, mas Deus está te preparando para alguma coisa no futuro que Ele sabe que vai acontecer e a palavra dele vai te dirigir na direção certa.
Então vamos para a próxima pergunta. Tô na expectativa, hein? Gente, eu também. Olha lá. Pergunta da Edna. Como falar a verdade sem ferir as pessoas? Ótima pergunta, hein? Uau, pergunta difícil, né? Repete para nós, vamos lá. Como falar a verdade sem ferir as pessoas? Edna, essa é uma pergunta difícil, né? Porque as pessoas que gostam da verdade, de viver a verdade, também gostam de falar sobre ela, gostam de interferir na vida das pessoas, mesmo não sendo convidadas, né? Ela quer participar, quer falar. Mas o mais importante na tua pergunta, Edna, é assim, a própria pergunta que você faz: como falar a verdade sem ferir as pessoas? A chave está na sua pergunta: como? O como você fala faz toda a diferença. Eu acho que a verdade, ela sempre tem que ser falada, né? Mas na hora certa, no momento certo, do jeito certo, né? E principalmente o interesse certo. Porque muitas pessoas falam, às vezes, a verdade, mas o como não está presente e acaba ferindo, magoando, chateando, separando as pessoas, distanciando as pessoas, e não é isso que a gente quer, né? Então, eu queria que a resposta comece com o início da sua própria pergunta, quando você pergunta como falar a verdade. Então, o como é a chave de você realmente ter resultado em falar a verdade. Eu acho que falar a verdade é extremamente importante, muito importante, né? Você ser verdadeiro e falar a verdade, mas a sua verdade, não a verdade do outro, porque a verdade do outro é dele, não sua, mas a sua verdade, o que você pensa, o que você acha, e se o outro tem um interesse, né? E às vezes você se interessa pelo outro mais do que ele próprio, né? E aí você acaba interferindo na vida do outro. Mas se o outro deixa, se o outro permite, ou se você tem liberdade com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com seu amigo íntimo, que você quer ajudar, o como faz toda a diferença, né? E se você fizer certo, né, ela coloca assim, sem ferir as pessoas. Você não vai ferir. Você não tem como ferir alguém que você ama. Não tem como ferir a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos ou teus amigos mais íntimos, né? Falando a verdade em amor para eles. Então, ferir é alguma coisa muito chata, né? Porque às vezes você está querendo acertar, mas de repente, no querer acertar, você mais magoa, mais ressente a pessoa, mais separa a pessoa de você, e não é isso que a gente quer. Então, quando a gente vai para Provérbios, que está nos ajudando nesses momentos de pensar como nós devemos agir a cada dia, eu creio que para essa pergunta da Edna, Provérbios 15, pode responder não só a pergunta dela, mas de outros ouvintes, outras pessoas que estão nos assistindo. Provérbios 15, 1 e 2 diz o seguinte: a resposta gentil, está vendo aqui? O como. O como falar. A resposta gentil desvia o furor. Então, quando você é gentil na maneira em que você coloca, de fazer o seu como, aquilo que seria furor, seria alguma coisa de raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, indiferença, tal, desvia, porque você está fazendo da forma correta, né? Mas ele fala ao contrário também. Mas a palavra ríspida desperta a ira. O que seria uma palavra ríspida? Uma palavra sem intenção genuína de ajudar, sem intenção genuína de amar aquela outra pessoa. Ríspida é assim, ó, essa é a verdade. Mas assim, não houve uma intenção no colocar, não houve uma intenção no responder de uma forma. E aí realmente vai surtir a ira, a raiva, a indignação. Mas quem é você? Porque você está falando isso para mim? Porque a pessoa sente mais do que a tua resposta ou a tua palavra para ela, que não está vendo um sentimento de preocupação com ela, né? Não com ela. E o versículo continua, né? Versículo 2 agora. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Quer dizer, quando você tem um domínio da língua, do como, as pessoas querem te ouvir. Elas querem ouvir a verdade de você, porque elas podem confiar que genuinamente você tem interesse por elas, tem amor por elas, tem carinho por elas. Então, o versículo 2 diz assim: a língua dos sábios, daqueles que sabem como falar a verdade, né, torna atraente o conhecimento. Quer dizer, as pessoas vão até te procurar, me fala a verdade, eu quero saber, eu quero conhecer o que eu tenho que fazer. Então, se torna atraente. Mas a boca dos
tolos despeja a insensatez, né? Essa coisa de despejar, quer dizer, eu jogo na outra pessoa, né, toda a minha insensatez, porque se eu não falo com amor, não falo com respeito, não falo com carinho, até uma criança sente isso. Até uma criança, né? E nós estamos jogando a nossa insensatez, quer dizer, não é sensato aquilo que eu falo e aquilo que realmente eu desejo, aquilo que realmente eu quero ajudar a pessoa. Então, Edna, eu espero assim que você viu que a tua própria pergunta ajuda a resposta, né? O como é muito importante. A verdade, ela sempre deve ser falada, né? Mas para aqueles que querem ouvir, e se realmente eu estou preparado para fazer um como dessa forma gentil. A palavra aqui no versículo 1 diz assim, a resposta gentil. É muito gostoso isso, né? Eu acho assim, quem que não gosta de uma pessoa gentil, né? Eu gosto, né? Muito mais agradável, né? Essa gentileza. E a gentileza é no sentido assim, não é só ser educado, mas assim, você tratar o outro com respeito, tratar o outro com gentileza, né? Com dignidade, com respeito, e talvez aquela verdade é aquilo que ele esteja precisando, e ele não sabe. Mas a sua gentileza vai alcançar o coração dele e vai ajudá-lo naquele momento. Espero, Edna, que isso tenha te ajudado, porque você nos ajudou a própria resposta, né? Nos colocando como, é o como que faz toda a diferença. Isso aí, muito bom, pastor. Com certeza essa sua resposta vai ajudar em várias áreas da vida, né? Não apenas para falar a verdade, mas em todo tipo de conversa que a gente quer ter com os nossos amigos, que a gente precisa ter com os nossos amigos, com a nossa família. Ótimo, gostei. Próxima! Próxima, vamos lá. Aqui, Sandy, faça as honras da próxima. Vamos lá, Olha pastor, aí. Mais uma, hein? Essa caixa vai crescer, viu, Vamos Sandy? lá, vai ser. Vamos lá. Estamos aqui com a pergunta do Alex Rodrigues. Muitas vezes desejo fazer conforme a Bíblia diz, mas toda vez eu não consigo. E isso está fazendo eu ficar triste por não fazer o que Jesus disse. Tenho mais uma pergunta. Eu amo ler a Bíblia, mas eu não consigo gravar os versículos. E minhas atitudes quando vêm as lutas me fazem muitas vezes até não querer seguir em frente. Isso aí. Alex, acho que a sua preocupação é uma preocupação de todos nós, né? Nós não queremos fazer Jesus ficar triste, né? Eu creio que Jesus jamais fica triste conosco quando nós estamos tentando, buscando, querendo achar, interessados, né? Eu acho que, pelo contrário, ele fica querendo nos encorajar, nos animar, nos motivar a realmente a encontrar a resposta, a achar o caminho, né? Mas, Alex, eu entendo a sua tristeza, porque é mais uma tristeza sua do que uma tristeza de Jesus, né? Porque você não consegue realmente alcançar os seus planos, não consegue entender se você está fazendo a vontade de Deus ou não, atingindo esses objetivos. Então, às vezes nós somos críticos muito sérios, né? Conosco mesmo, né? Somos muito críticos ao ponto assim de perdermos a alegria de viver a vida cristã, a alegria que Jesus nos traz, né? Porque uma das razões da morte de Jesus foi nos fazer feliz, ter uma vida abundante, né? E é isso que ele promove em nós. A tristeza não vem de Jesus, a tristeza é nossa, né? É nós que nos propomos a ter, não que nós gostemos disso, mas é nós que provocamos essa tristeza em nosso coração. Porque Jesus só traz coisas boas, né? Só felicidades para cada um de nós. Mas o Provérbios capítulo 16, Alex, eu acho que pode nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O Provérbios capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 3, talvez possa nos esclarecer alguma coisa. Ele diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos, né? Quando a gente estuda as bem-aventuranças, né, a gente vê assim, esse era o objetivo da primeira mensagem de Jesus, de nos fazer felizes, né? Mas essa passagem nos aponta o seguinte: é natureza humana
nós fazermos plano. É natureza humana nós nos frustrarmos nesse plano. É natureza humana porque, enquanto humanos, nós pensamos, sonhamos, desejamos, almejamos coisas, e às vezes coisas erradas, às vezes desejamos coisas erradas, ou fazemos coisas erradas. E aí nós nos entristecemos com tudo isso, né? Então, veja, é natureza humana. Você e eu temos esse tipo de natureza. Mas o que muda essa natureza? O que faz com que essa natureza seja transformada, né? Então aqui o versículo diz assim, olha, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Se eu tiver os planos que vêm do Senhor, puxa, não tem o que dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como eu ficar triste ou deixar Jesus triste, porque eu estou seguindo os seus planos, fazendo a sua vontade, aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Então, a resposta certa vem do Senhor. Mas onde está essa resposta? Como é que eu encontro essa resposta certa do Senhor? Né? Se eu não vou viver segundo os meus planos, a minha vontade, os meus desejos, que geralmente nos entristece, porque é da natureza humana, como é que eu vou descobrir essa resposta certa que vem do Senhor? Ele continua, né? É interessante que esse provérbio nos encoraja a buscar isso. Ele diz assim, ainda que as pessoas se considerem puras, né, assim, certas, o puro aqui, não de pureza, mas assim, de pessoas certas, corretas, verdadeiras, o Senhor examina as intenções de cada um. Então Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intenção. E para Deus isso tem um valor muito importante. Mais a nossa intenção do que a nossa prática religiosa, do que a nossa máscara, do como eu me mostro, de como eu falo. Deus olha o fundo do nosso coração e Ele nos conhece. E Ele examina. A palavra examinar é que Ele vem, esquadrilha, né? Ele vem e vê realmente se realmente eu quero fazer a vontade dEle. Ou se eu quero fazer a minha vontade e peço para Ele abençoar a minha vontade. Né? Geralmente é assim, né? A gente faz os nossos planos humanos, né? Como diz da natureza humana, fala, Deus abençoa agora, faz, opera o teu milagre. Não é assim, né? Nós vamos encontrar essa resposta nele, porque Ele examina. E quando nós somos realmente bem intencionados em fazer a vontade de Deus, não a nossa própria, e começa dessa maneira, versículo 3, confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Uma vez que eu confio no Senhor, né, estou colocando a minha confiança nele, porque eu sei que a resposta vem dele, né? Os planos em que eu vou estar envolvido, os planos em que eu vou estar trabalhando, porque nós trabalhamos por plano. A gente levanta um dia, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Tudo isso é plano. Plano não é só, vou comprar uma casa, um carro, ou vou ser rico, ou famoso, né? O plano começa no nosso dia a dia, quando a gente já se levanta, né? Então, os nossos planos serão bem-sucedidos porque eles estão voltados, né, na confiança no Senhor, na resposta que vem do Senhor. Então, para isso, Alex, eu quero convidar você também, e também aqueles que estão nos assistindo, e vocês duas, né, a nós irmos talvez na passagem bíblica que fala mais sobre como encontrar a resposta do Senhor, como realmente nós ouvimos, né, que o texto diz aqui, né, como eu posso ver a resposta que vem do Senhor. E o Salmo 119 é o nosso tesouro, é o nosso segredo, né, de que realmente Deus quer, qual é a vontade dele. Isso responde à tua segunda pergunta, Alex, quando você diz assim, eu não consigo lembrar do versículo, eu não consigo trazer o versículo à memória, né? Nem todo mundo tem uma capacidade de decorar, né, o versículo, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de meditar, mas decorar, né? Eu acho bonito uma pessoa que consegue. Eu conheci pessoas que decoraram o Salmo 119, gente, já pensou? É uma jornada tremenda, né? Mas assim, eu não sou esse tipo de pessoa, né? O Salmo 119 é muito para mim, né? Outras passagens ainda dá. Mas o mais importante não é você lembrar ou decorar, ou querer decorar uma passagem, ou trazer uma passagem decorada na sua vida. O Salmo 119, que é o salmo mais rico sobre isso, ele não fala sobre decorar. Ele usa uma outra palavra muito importante, que é meditar. Então, meditar é diferente de decorar. Eu posso meditar eu decorei uma passagem, vou meditar sobre ela. Ou como eu posso ler e meditar sobre ela.
O mais importante é eu entender que eu tenho que meditar nessa palavra. Quer dizer, a palavra meditar vem assim de eu gastar tempo, investir tempo, me envolver com ela, querer aprender com ela, o que ela me fala, o que está me ensinando, o que eu tenho que ver, porque, de novo, Deus olha a nossa intenção, Deus olha o nosso coração e Ele vai nos ajudar realmente a entender aquela passagem. Então, Deus olha mais assim, não o que você decorou, mas o que você meditou. E se você meditou, você vai praticar. Não tem como não. Porque uma vez que você meditou sobre aquilo, aquilo começa a fazer parte de você. A vontade de Deus começa a fazer parte da sua vida. E o Salmo 119 já diz o seguinte, Alex, para tirar sua tristeza, a tristeza de todos aqueles que não conseguem fazer a vontade de Deus ou estão lutando com esse sentimento, que não é um sentimento de Deus, é o nosso próprio sentimento, a tristeza, né? O Salmo 119 diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Então veja assim, como são felizes. A felicidade está nisso. A palavra integridade aqui não é que é uma pessoa completamente certa, sem erros e sem defeitos. A integridade está ligada à lei do Senhor. Né? Íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Seguir a lei do Senhor é você estar preocupado o que eu devo fazer, como eu devo fazer segundo a vontade de Deus. De novo, não é decorar, mas a minha integridade está ligada a esse conceito de seguir e querer fazer a vontade de Deus. Ele diz, continua colocando assim: como são felizes os que obedecem os seus preceitos. Então, não só seguir, mas eu começo a obedecer, a responder positivamente. Se a palavra de Deus diz para fazer isso, eu vou fazer isso. Né? Veja, eu não decorei o versículo, mas decorei a intenção do versículo, aquilo que Deus está falando comigo, aquilo que Deus quer que eu faça. Né? Então, obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Alex, eu tenho certeza que você busca a Deus de todo o teu coração. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque se você não buscar, você não vai achar. Esse é o ponto. Só acha quem busca. E quem busca de todo o coração, acha. Alex, você já está achando. Já está bem pertinho de você, está na tua frente a resposta que você está buscando, né? De realmente ser uma pessoa feliz, ter a certeza que você está agradando a Deus, né? Porque a felicidade de Deus é agradar a Deus, é quando você está buscando seguir, obedecer esses caminhos, né? Então ele diz assim no versículo 6, olha, pessoas assim no versículo 6 ele responde assim: então não ficarei envergonhado. Veja, é isso que a gente sente, essa tristeza talvez que o Alex esteja colocando. Puxa, eu me sinto envergonhado, porque uma eu não decoro, outra eu não consigo haver relação com as coisas como eu estou fazendo. Então ele diz assim, então não ficaria envergonhado. Por quê? Aí entra aquilo que eu estou colocando. Quando meditar em todos os teus mandamentos. Então, meditar não é decorar, é meditar, é pensar. Se você não consegue decorar um versículo, leia ele várias vezes, anota, risca na sua Bíblia, né? Se você olhar a minha Bíblia aqui, Alex, você vai ver que ela é bem riscada, né? Todos os livros da Bíblia são muito bem traçados, porque eu medito dessa forma, né? Eu medito buscando aquilo que Deus quer falar comigo. Tem uma expressão que eu gosto de usar muito, é assim, Deus se revela através da palavra. Eu conheço Deus e conheço Jesus e a vontade de Deus através da sua palavra. Mas essa mesma palavra que revela Deus, me revela quem eu sou, quem realmente eu sou, né? E isso que importa para Deus. Então, Alex, não fica mais triste não, tá? Começa a ficar alegre, começa a ficar feliz, sabe? Porque Jesus também morreu por você, por mim, por todos nós aqui, e morreu para nos salvar e nos tornar pessoas felizes, uma vida realmente radiante. Eu só preciso tomar esse cuidado. Ele espera que eu medite na sua palavra de dia e de noite, que a obedeça, que a pratique, que ande nos caminhos dele e principalmente tenha esse desejo, essa vontade. E aí o versículo 11 do Salmo 119 se completa na nossa vida. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra guardei, de novo, não é decorei a tua palavra, né? Mas guardei, eu considerei. Eu tenho a tua palavra como aquela que vai dirigir a minha vida. Guardei a tua palavra no meu coração. O coração é a parte mais importante
da vida do corpo humano, né? Claro que o coração aqui está figurado não só no órgão, mas também na mente, né? Naquela época era muito esquisito, né? Para eles o coração, a mente estava na barriga, às vezes está no órgão, às vezes está na mente, né? Mas aqui, na verdade, guardei a tua palavra no meu coração, está mostrando a integridade assim, que eu tenho que ter entre mente, emoção e vontade. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus está feliz. Pastor, na tua fala, o senhor trouxe alguns exemplos de perguntas que devem ser feitas na meditação. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse novamente essas perguntas. Enquanto eu estou meditando, quais perguntas são legais eu responder para que isso seja gravado, para que isso entre mesmo na mente e no coração? A primeira pergunta que eu vou te falar, assim, não é uma pergunta, né? Você não deve ler a Bíblia para os outros, né? A pergunta deve ser sempre para você, né? Uma resposta para você. Geralmente a gente está começando, nossa, minha esposa precisa disso, o meu filho precisa ler isso aqui, meu pastor não viu aquilo. Tá? Então, a palavra de Deus não é para os outros, é para mim. Então, quando eu começo a fazer pergunta para o texto, né? Pergunta para Deus, para a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer com isso? O que isso responde à minha necessidade, talvez, que eu já coloquei, do presente, das coisas que eu estou vivenciando, e talvez necessidades que eu vou ter no futuro, que eu ainda nem imagino, nem sei, mas Deus, na sua sabedoria, onisciência, Ele sabe o que eu vou precisar e Ele me prepara. Ou, às vezes, para me mostrar alguma coisa do passado que eu errei, né, e que agora eu vou ser sábio e vou saber como lidar em outras situações no futuro para isso aí. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, o que isso está falando comigo? O que o Senhor quer de mim? O que eu aprendo com isso? Qual é um princípio? Qual é um valor aqui? Então, Deus não está preocupado se eu decorei o Salmo 119. Ele está preocupado se eu meditei. Meditar é esse processo de você perguntar o que a palavra, o que Deus está revelando para você, né? E isso se torne a sua verdade, né? E quando você faz isso, você está guardando, você vai evitar o pecado e, como o texto diz, você será feliz com isso aí. Olha aí, gente, não perca a oportunidade de começar a meditar na palavra nesse momento. Ainda hoje, tenha o seu tempo aí lendo e meditando na palavra de Deus, que eu tenho certeza que sua vida será transformada. É isso aí. Gente, que tempo precioso. Que gostoso, né? Sim. Nós meditarmos na palavra do Senhor, nos equiparmos com aquilo que vai nos trazer sabedoria para a gente lidar com os nossos desafios diários, né? Eu amei. E esse é só o primeiro, né? Olha, como primeira experiência foi muito gostoso. Eu achei, foi muito animador, né? Muitas perguntas que vieram, o pessoal querendo saber, conhecer, isso é muito gostoso, né? Que eles continuem escrevendo para a gente, sim, né? Uma hora a gente vai responder cada um. Olha, estamos muito felizes realmente por ter nascido esse novo quadro aqui no RPV, que é o Caixinhas de Pergunta com o pastor Fernando Bocchio, né, pastor? É isso aí. Tá animado, né? Muito animado. A caixinha tá aqui, viu? Só mandar as perguntas, a gente vai tentando responder. Nós recebemos muitas perguntas, não pudemos respondê-las todas nesse vídeo para não ficar muito longo, mas iremos gravar outras vezes, iremos responder todas elas. Você terá a sua pergunta gravada aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. E até lá, continue nos acompanhando em todas as nossas redes sociais. Você pode seguir aqui embaixo e nos encontrar no Instagram, no site, aqui pelo YouTube. Pode acompanhar todo o nosso material por lá. Nos vemos em breve. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Até mais.